Trago para vocês informação de momento. Estamos com os olhos voltados aqui em Brasília, também para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito que pretende investigar a Braskem no Senado sobre o afundamento de bairros em Maceió. Vocês estão acompanhando que desde a semana passada, Maceió está em estado de alerta para o afundamento de bairros por conta dos trabalhos da Braskem. A comissão vai ser instalada possivelmente na próxima terça-feira. Essa informação já foi confirmada agora há pouco pelo senador Renan Calheiros. Ele, por ser o mais experiente, pode avocar a criação dessa CPI. Portanto, às 15 horas da tarde, esse encontro ocorre e aí a CPI é criada. A partir daí, os trabalhos começam primeiro com a indicação do presidente e vice, depois com a eleição também voltada para o relator, a eleição de presidente e vice e a indicação de relator, já com 7 membros titulares indicados. E por que esse é importante a gente falar que os 7 membros estão indicados? Porque há ainda a formação total da CPI sendo discutida e, na visão dos senadores que já fizeram as indicações dessas lideranças, a instalação pressiona o restante de senadores que ainda não indicaram, a exemplo do PT, do PP, do Republicanos, a gente tratou disso aqui ontem, a fazer as indicações devidas para a composição da CPI, que vai começar os trabalhos com a apresentação de um cronograma, ou seja, indicando já na primeira sessão por onde essa CPI vai caminhar nas investigações. Vai ter a pausa do recesso, os técnicos, assim como na CPI da Covid, se debruçam sobre o material que chega, sobre a documentação inicial e, na volta do recesso, em fevereiro, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Braskem começa a valer. A gente tem uma informação importante que eles querem de saída ouvir as vítimas. Portanto, na primeira oportunidade de uma reunião de toda a composição da CPI, as vítimas da Braskem, aqueles que tiveram que deixar suas casas por conta do afundamento de bairros em Maceió, serão ouvidos. O Gustavo Uribe vai trazer informação sobre as indicações que serão feitas para a composição da cúpula. A gente falou ontem de Omar Aziz, da CPI da Covid, cotado para assumir a presidência, mas tem relator já no radar também. E havia a possibilidade de repetir o mesmo grupo da CPI da pandemia, com Omar Aziz e Renan Calheiros. Mas alguns líderes dizem que Renan Calheiros, por ser autor do pedido, seria melhor ele ficar eventualmente na vice-presidência. E aí se pensa agora em um nome para ser o relator dessa CPI. Pois bem, fui conversar com os líderes partidários. E o que eles me disseram? Que querem um nome experiente, alguém que tem experiência como governador e também como senador. E aí surgiu o nome de Cid Gomes, do PDT do Ceará. O nome dele tem ganhado força nas conversas com os líderes, mas essa decisão só será tomada na próxima terça-feira, nessa reunião às 11 da manhã, em que será uma reunião no gabinete de Omar Aziz para discutir esses cargos. Para as 15 horas, então, a instalação da CPI da Braskem. O senador Renan Calheiros, como eu disse, autor do pedido de criação da comissão, tem defendido um político experiente que esteja à frente da relatoria. Por isso que o nome de Cid é considerado neste momento. Há uma avaliação, como eu disse, que por ele ser ex-governador, ele tem experiência também na gestão estadual. A gente está falando de contratos da Braskem, contratos e documentos feitos com Maceió, ou seja, em Alagoas. Então seria alguém que tem conhecimento da máquina pública para fazer a avaliação desses contratos. Na terça-feira, então, reunião às 11 horas no gabinete do senador Omar Aziz para a discussão desses postos e às 14 horas, então, a instalação, onde haverá a eleição, tanto para o posto de relator como de vice-presidente. Então, o que se desenha neste momento, Tainá, presidente Omar Aziz, PSD, então, do Amazonas, vice-presidente Renan Calheiros, MDB de Alagoas e relator Cid Gomes, PDT do Ceará. São 3 nomes fortes de senadores muito combativos, viu? Se a composição da cúpula for essa mesmo, pode esperar muita cobrança.